Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruas de Roma no século III depois de Cristo. O imperador acabou de receber uma carta que o faz tremer de raiva. Uma carta de um rei africano que ousa se comparar aos Césares romanos. Um rei que controla as rotas comerciais mais valiosas do mundo. Um rei cujo reino é tão poderoso que Roma precisa negociar com ele de igual para igual. Esse rei não era egípcio, não era cartaginês. Era o rei de um império que a história quase apagou. O reino de Aksum. Mas aqui está o que vai te chocar. Por mais de 600 anos, esse reino africano foi uma das 4 superpotências mundiais ao lado de Roma, Pérsia e China. Eles tinham sua própria moeda de ouro que circulava do Mediterrâneo até a Índia. Eles eram os únicos no mundo que podiam dizer não para Roma. E Roma respeitava. Então por que você nunca ouviu falar do reino de Aksum? Porque esse império que rivalizava com Roma foi praticamente apagado dos livros de história? E qual era o segredo por trás de seu poder? Se essa história te intrigou tanto quanto intrigou a mim, deixa aquele like aí embaixo, porque hoje vamos descobrir juntos um dos segredos mais bem guardados da África Antiga. E se você gosta de histórias que desafiam tudo o que você pensava que sabia sobre o mundo antigo, se inscreve no canal que tem muito mais vindo por aí. Prepara que essa jornada vai mudar completamente sua visão sobre o poder africano na antiguidade. Nossa história começa em 1906, quando um arqueólogo alemão chamado Enno Littmann chegou ao norte da Etiópia com uma expedição. Ele estava procurando por vestígios de antigas civilizações, mas nada o preparou para o que ele encontrou. Imagine a cena. Após dias caminhando pelo planalto etíope, Littmann vê no horizonte algo impossível. Obeliscos gigantescos, alguns com mais de 20 metros de altura, esculpidos em uma única pedra. Não eram apenas pedras empilhadas, eram obras de engenharia que desafiavam a compreensão. O maior deles pesava mais de 500 toneladas. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente a 100 elefantes africanos adultos, esculpidos em uma única rocha de granito. Como? Como uma civilização do século IV conseguiu erguer isso sem guindastes modernos? Mas o que mais impressionou Littmann não foram os obeliscos. Foram as moedas que ele encontrou espalhadas pelo local. Moedas de ouro puro, com inscrições em 3 idiomas diferentes: ge'ez, grego e árabe. E todas carregavam o símbolo que mudaria para sempre nossa compreensão da história africana: a cruz cristã. Isso mesmo. Séculos antes da Europa se cristianizar completamente, já existia um reino cristão poderoso no coração da África. Um reino que não apenas abraçou o cristianismo, mas o transformou em arma geopolítica. Littmann havia descoberto Aksum, mas o que ele não sabia é que havia descoberto os vestígios de um dos impérios mais estrategicamente posicionados da história mundial. Para entender como Aksum se tornou uma superpotência, precisamos voltar ao século I depois de Cristo. Imagine o mundo antigo como um gigantesco tabuleiro de xadrez comercial. Roma dominava o Mediterrâneo. A China controlava a Rota da Seda. Pérsia comandava as rotas terrestres do Oriente Médio. Mas havia um ponto estratégico que ninguém controlava completamente: o Mar Vermelho. E é aqui que entra nossa história. Aksum não surgiu do nada. Eles foram espertos. Eles perceberam algo que nenhum outro reino africano havia percebido. Quem controlasse o Mar Vermelho controlaria o comércio entre 3 continentes. O segredo estava no porto de Adulis. Esse não era apenas um porto qualquer. Era o porto. Todos os produtos que vinham da Índia, da China, do Sudeste Asiático, tudo passava por Adulis antes de chegar ao Mediterrâneo e, consequentemente, a Roma. Seda chinesa, especiarias indianas, pedras preciosas, incenso. Aksum cobrava taxas de tudo. Eles eram os intermediários obrigatórios do comércio mundial. Mas aqui está o golpe de gênio.
Eles não se contentaram em apenas cobrar taxas. Eles começaram a produzir. Axum desenvolve a agricultura em terraços nas montanhas etíopes. Eles produzem o melhor café do mundo. Sim, o café foi descoberto na Etiópia. Eles controlam as minas de ouro do sul. E mais importante, eles têm acesso direto às árvores de incenso e mirra. Vocês têm ideia de quão valioso era o incenso no mundo antigo? Era literalmente mais caro que ouro. Era usado em todos os rituais religiosos, da Roma pagã aos templos da Índia. E Axum controlava a fonte. Em menos de 2 séculos, Axum havia se transformado de uma coleção de vilarejos no Planalto Etíope no 4º império mais poderoso do mundo. Eles tinham algo que nem Roma, nem Pérsia, nem China possuíam: controle absoluto sobre uma das rotas comerciais mais lucrativas da história. Mas poder econômico sem poder militar não passa de ilusão. E é aqui que entra o homem que transformou Axum de reino comercial em superpotência militar: o rei Ezana. O ano é 330 d.C. Ezana tinha acabado de subir ao trono e Roma estava enfrentando uma das suas maiores crises. O império havia sido dividido em 2. Revoltas internas explodiam por todo lado e as fronteiras estavam sob constante ataque bárbaro. Roma estava fraca e Ezana sabia disso. A primeira jogada de Ezana foi genial. Ele invadiu o reino de Cush, que hoje é o Sudão. Cush havia sido um espinho no lado de Roma por séculos. Os núbios de Cush atacavam constantemente as fronteiras sul do Egito romano. Ezana não apenas derrotou Cush, ele o aniquilou completamente. Em uma única campanha militar, ele eliminou um problema que Roma havia enfrentado por 300 anos. Mas o que Ezana fez a seguir foi ainda mais impressionante. Ele mandou esculpir em pedra, em 3 idiomas diferentes, uma mensagem que era claramente direcionada a Roma. Eu, Ezana, rei dos reis, conquistei os núbios por terra e por mar. Meu poder se estende do Mar Vermelho às terras do Nilo. Rei dos reis. Vocês entendem a provocação? Esse era o título que os imperadores romanos usavam. Ezana estava dizendo para Roma: eu sou seu igual. E Roma não teve escolha senão aceitar. Temos registros de correspondências diplomáticas entre Roma e Axum nesse período. Roma se dirigia a Ezana, usando os mesmos títulos honoríficos reservados para imperadores persas ou reis germânicos independentes. Mas o golpe final de Ezana foi religioso. Em 330, o mesmo ano que Constantino fundava Constantinopla como a nova capital cristã do Império Romano, Ezana se convertia ao cristianismo e fazia de Axum o 2º reino cristão do mundo. Ele não apenas se converteu, ele construiu a primeira igreja cristã da África subsaariana e declarou que Axum era o protetor de todos os cristãos perseguidos no mundo. Imaginem a posição de Roma. Eles não podiam atacar Axum sem atacar um reino cristão irmão. Ezana havia criado um escudo diplomático perfeito. E o mais impressionante, tudo isso funcionou. Por mais de 200 anos após Ezana, Axum e Roma mantiveram uma aliança de iguais. 2 superpotências cristãs dividindo o mundo entre si. Mas como exatamente Axum conseguiu se manter como superpotência por tantos séculos? Qual era o segredo por trás de seu poder? A resposta vai te surpreender. Diversificação estratégica. Enquanto Roma dependia principalmente de conquista militar e tributação, Axum construiu um modelo de poder muito mais sofisticado e sustentável. Primeiro, controle naval. Axum desenvolveu uma das marinhas mais avançadas do mundo antigo. Seus navios não eram apenas transportadores de carga. Eram navios de guerra capazes de projetar poder militar em qualquer ponto do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Eles controlavam não apenas o comércio, mas também a segurança das rotas marítimas. Piratas que ousavam atacar navios no Mar Vermelho eram caçados e eliminados pela marinha axumita. Segundo,
Diplomacia comercial. Axum não conquistava mercados, eles os seduzia. Eles ofereciam proteção militar, estabilidade política e infraestrutura comercial em troca de parcerias exclusivas. Temos registros de embaixadores axumitas na Índia, na China, em Roma, em Constantinopla e até mesmo em reinos árabes. Axum mantinha uma rede diplomática que rivalizava com a de qualquer superpotência moderna. Um texto bizantino do século VI descreve um banquete em Constantinopla, onde o embaixador de Axum sentava à mesa imperial, ao lado do embaixador persa e acima dos embaixadores de reinos europeus. Terceiro, inovação tecnológica. Axum foi um dos primeiros reinos do mundo a desenvolver um sistema monetário complexo com moedas de ouro, prata e bronze. Suas moedas circulavam desde o Mediterrâneo até a Índia, como uma moeda de reserva internacional. Eles desenvolveram técnicas avançadas de mineração que permitiam extrair ouro de veios muito profundos nas montanhas etíopes, técnicas que eram mais avançadas que as usadas em Roma na mesma época. E talvez o mais impressionante, eles criaram um sistema de agricultura em terraços e irrigação que transformou o Planalto Etíope em um dos celeiros mais produtivos da África. Mas o quarto segredo, e talvez o mais importante, era cultural. Axum era um império multicultural. Lá conviviam etíopes, árabes, gregos, egípcios, núbios, indianos. Axum não impunha sua cultura. Eles absorviam o melhor de cada uma. Suas inscrições oficiais eram escritas em ge'ez, grego e árabe, uma demonstração clara de que eles entendiam que poder real vem da capacidade de se comunicar com o mundo inteiro. Esse era o segredo de Axum. Eles entenderam que no mundo antigo, poder sustentável não vinha apenas da força militar, mas da capacidade de se tornar indispensável para a economia mundial. Mas toda superpotência tem seu fim, e o fim de Axum é uma das histórias mais misteriosas da história africana. O século VII marca o início do fim. Uma nova força surgia no mundo, o Islã. Em menos de 50 anos, os exércitos árabes muçulmanos conquistaram todo o norte da África, o Oriente Médio e chegaram às portas da Europa. O mundo cristão estava sob ataque, mas Axum recebeu um tratamento especial. O próprio profeta Maomé teria dito: "Deixem os etíopes em paz enquanto eles vos deixarem em paz." Por quê? Porque Axum havia dado refúgio aos primeiros muçulmanos perseguidos em Meca. Em 615, quando os seguidores de Maomé estavam sendo perseguidos em Meca, o rei de Axum ofereceu asilo político a mais de 80 refugiados muçulmanos, incluindo a filha do profeta. Essa decisão criou uma dívida de gratidão que protegeu Axum da conquista islâmica por séculos, mas também os isolou. Pouco a pouco, Axum ficou cercado por territórios muçulmanos. Suas rotas comerciais tradicionais foram sendo cortadas. O comércio que antes fluía livremente pelo Mar Vermelho agora era controlado por califados árabes. Sem suas receitas comerciais, Axum não conseguia mais manter sua marinha, seus exércitos, sua diplomacia internacional. A superpotência começava a implodir por dentro. Mas isso explica apenas parte do mistério, porque o que aconteceu a seguir desafia toda a lógica histórica. Por volta do século X, Axum simplesmente desapareceu. Não houve uma grande batalha final. Não houve um saque devastador. As pessoas simplesmente abandonaram as cidades, os palácios, os templos e se mudaram para o sul. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram à região no século XVI, encontraram cidades inteiras abandonadas, como se seus habitantes tivessem simplesmente evaporado. Teorias não faltam: mudanças climáticas que secaram os rios, epidemias que dizimaram a população, guerras civis que fragmentaram o reino. Mas nenhuma teoria explica completamente como um império que havia resistido por mais de 800 anos simplesmente desapareceu
sem deixar registros claros de seu fim. O que sabemos é que a civilização etíope não morreu. Ela se reinventou. Mais ao sul, surgiram as impressionantes igrejas escavadas na rocha de Lalibela, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo medieval. Mas o reino de Aksum, aquele que rivalizava com Roma, aquele que controlava o comércio mundial, aquele que era uma das 4 superpotências do mundo antigo, esse desapareceu para sempre, deixando apenas suas torres de pedra como testemunhas silenciosas de sua grandeza. Então, o que podemos aprender com a história de Aksum? Por que essa história importa hoje? Primeiro, Aksum nos lembra que a África nunca foi apenas um continente de tribos isoladas esperando para ser civilizada pelos europeus. A África produziu uma das civilizações mais sofisticadas do mundo antigo. Aksum tinha universidades quando a Europa ainda estava em trevas medievais. Aksum tinha um sistema monetário internacional quando a maioria dos reinos europeus ainda usava escambo. Aksum tinha uma diplomacia global quando a Europa mal sabia que o resto do mundo existia. Segundo, Aksum nos ensina sobre poder real. Eles entenderam algo que muitas superpotências modernas ainda lutam para compreender. Poder sustentável não vem apenas da força militar, mas da capacidade de se tornar indispensável. Aksum durou 800 anos, não porque tinha o maior exército, mas porque o mundo precisava deles. Eles eram os intermediários indispensáveis do comércio global. E terceiro, talvez o mais importante, Aksum nos mostra que civilizações podem desaparecer. Não importa quão poderosas elas sejam, não importa quão indispensáveis elas pareçam. Roma caiu, Aksum desapareceu, o Império Persa se fragmentou. A própria China passou por períodos de colapso total. Nenhuma civilização é eterna, mas as lições que elas nos deixam, essas podem ser eternas. A história de Aksum foi deliberadamente apagada ou esquecida por séculos, mas hoje, graças à arqueologia moderna e ao trabalho de historiadores dedicados, estamos recuperando essa história perdida. E cada descoberta nos lembra que nossa compreensão da história mundial ainda está incompleta. Quantas outras civilizações africanas esperam ser redescobertas? Quantas outras histórias de poder e grandeza foram perdidas? Se essa jornada pela história de Aksum te fascinou tanto quanto fascinou a mim, deixa aquele like aí embaixo, porque isso me motiva a continuar trazendo essas histórias esquecidas da África. E se você quer conhecer mais segredos do continente africano que mudaram o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais história incrível vindo por aí. Aksum pode ter desaparecido das páginas da história, mas sua legação continua viva. Eles nos lembraram que a África sempre foi, e sempre será, uma parte fundamental da história humana. E essa é uma lição que o mundo nunca deveria esquecer.